E nessa quarta edição da nossa Resenha da Bola, iremos discutir com os nossos analistas Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Fernando César, em Curitiba, no Paraná, e Robson S. em Penedo, Alagoas, a SAF no futebol brasileiro. Muitas críticas de alguns torcedores com relação às SAFs. Nem todos os clubes conseguem já um resultado imediato. O investimento, todo mundo sabe, é a longo prazo, mas vem aquelas broncas, enfim, costumeiras no futebol brasileiro. Como também o retorno do Gabigol, o atacante do Flamengo, após o efeito suspensivo dias atrás, obtido pelo Flamengo, enquanto aguarda o seu julgamento. A conquista do Sporting, campeão português da temporada 2023-2024, e tudo isso, já já, gente, fiquem ligados após a nossa vinheta. Iniciando mais uma Resenha da Bola, em sua quarta edição, vamos falar sobre dois temas. Primeiro, a SAF no futebol brasileiro. E depois, a volta do Gabigol enquanto aguarda o julgamento, o seu julgamento, ainda sem data definida, confirmada. E o Flamengo conseguiu esse efeito suspensivo. O Gabigol, inclusive, jogou já há alguns minutos naquela vitória por 1-0 diante do Amazonas pela Copa do Brasil. Ficou no banco no último final de semana, no empate do Flamengo em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino, empate em 1-1. A verdade é que ele retornou e os nossos analistas, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Fernando César, em Curitiba, no Paraná, e Robson S. em Penedo, Alagoas, irão discutir esses dois assuntos a partir de agora. Mas antes, vamos falar da conquista do Sporting. O Sporting foi campeão, vamos falar agora brevemente, campeão de forma antecipada da Liga Portuguesa no último final de semana, nesse domingo, após a derrota do Benfica para o Famalicão por 2-0, jogando na casa do adversário. Mas com essa derrota, o Benfica não tem mais nenhuma chance de chegar ao título. A vantagem já era boa do Sporting, agora o Sporting é o campeão antecipado, venceu no sábado por 3-0 o Portimonense. O Sporting que ficou no jejum de 20 anos sem conquistas e, de repente, em 2021, 2022 foi campeão e agora, na temporada 2023-2024, chega ao seu segundo título da década. Mas agora eu vou direto ao Rio de Janeiro. Começo contigo, Antônio Manuel Góes. A SAF em discussão, a mídia toda abordando, os torcedores, como sempre, protestando com a SAF, no caso, que não conseguiu ainda dar um resultado para o seu clube. A gente sabe que é algo a longo prazo, queira ou não, é a longo prazo. Mas aí eu quero começar contigo, Antônio Manuel Góes. Como é que você vê essa questão da SAF no Brasil? Você que vai priorizar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro, o Ronaldo vendeu a SAF do Cruzeiro para o Pedro Lourenço. E eu quero lhe ouvir agora nessa edição da Resenha da Bola. Hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Júnior, Fernando, Robson e seguidores desta Resenha da Bola. Neste terceiro ano da SAF, Sociedade Anônima do Futebol no Brasil, desenterrada no arquivo morto do Congresso Nacional para dar sobrevida a vários dos nossos chamados grandes clubes, virtualmente falidos por décadas de inconsequentes intervenções gerenciais, a ausência de permanente campanha explicativa sobre a novidade para o torcedor. Não se cuidou de demonstrar ao torcedor que, na forma da lei, o clube de seu coração, transformado em SAF, agora tem dono, restando-lhe a natural apropriação afetiva por identificar símbolos e cores que o diferem dos rivais das quatro linhas. Oficializados como empresas com ações no mercado, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Bahia, Fortaleza, Curitiba, entre os de maior renome nacional, abriram-se a investidores interessados na perspectiva de lucros,
ainda que a longo prazo nesse exitoso nicho de negócios chamado futebol. De repente, por razões de sua exclusiva competência, Ronaldo Fenômeno decide repassar o domínio da SAF Cruzeiro para outro investidor, mega empresário do ramo de supermercados em Minas Gerais, que vivenciou lá atrás, como presidente, as dores do rebaixamento e permanência por anos na Série B. O fato causou generalizada comoção pelo curto espaço de tempo, apenas 2 anos e meses, desde a adoção do novo sistema em nosso futebol profissional. Sabe-se agora, detalhado pelo próprio Ronaldo, que o empenho por ele despedido no fim de 2021 tinha como meta reverter o caótico drama cruzeirense e acenar aos credores com viável resgate da dívida bilionária, desde que aceitassem reduzi-la em generosos percentuais. O Grupo R9 conseguiu, grosso modo, diminuir em quase 50%, a metade, o rombo colossal que, se não houvesse solução, reservaria ao Cruzeiro definitiva e vergonhosa saída pela porta dos fundos do futebol brasileiro. Alvo de pressões imediatistas, diante da nova política de austeridade e pés no chão na toca da raposa, Ronaldo Fenômeno decidiu tirar o time de campo e repassar o projeto da SAF Cruzeiro para a nova direção. O novo controlador Pedro Lourenço, 68 anos, sejamos francos, assume nas entrelinhas com o intuito de recuperar, no todo ou em parte, a grana saída dos cofres de suas empresas para bancar as contas do clube no antigo tempo em que foi trem pagador. Todo amor tem seu preço. Na expectativa dos bons humores da galera, Pedro Lourenço jura que está devolvendo o Cruzeiro ao torcedor. Uma falácia pirotécnica de cunho político. E bola pra frente. Se garantir reforços para o elenco no meio do ano, como anunciou ao celebrar a compra da SAF de Ronaldo, só o tempo dirá. Uma coisa é certa. O torcedor do Cruzeiro, suposto dono de um patrimônio hoje em mãos de investidores, como os de outros clubes e empresas também nascidos das cinzas de gestões perdulárias, terá de assimilar essa nova realidade, cujos contornos lhe foram injustamente, mal e porcamente explicados. Transformado em SAF, o clube motivo de sua irretratável paixão pelo futebol, rigorosamente, não lhe pertence mais. Olha, Antônio Manuel, mas a questão, do meu modo de ver, nem é esse papo de o clube não lhe pertence mais. Porque o clube, claro, a instituição, o torcedor, desde sempre ele torce. Agora, é claro, sempre houve, a gente sempre viu em muitos clubes, no Brasil, por exemplo, o torcedor pedindo a cabeça do diretor, a cabeça do presidente. Agora, a situação hoje é outra, nesses clubes que se tornaram SAF. Eles são os donos, como você falou. Agora, o torcedor pode criticar, pode cobrar, mas ciente dessa realidade que o clube hoje tem um dono, como você bem disse. Mas vamos agora para Curitiba, no Paraná. Quero lhe ouvir também, Fernando César, a respeito dessa questão das SAFs no futebol brasileiro. Bem, Júnior, a gente vem acompanhando várias equipes, clubes, que optaram pela formação da SAF e negociar exatamente a administração dos clubes para os compradores das ações. Nós temos exemplos positivos, vários, e, claro, alguns exemplos negativos. Rapidamente eu poderia citar como exemplo positivo o que aconteceu com o Bahia, onde os administradores, os compradores das ações do Bahia, que trata-se do grupo City, vem obtendo sucesso. Se você, por exemplo, isso no futebol, a performance do time no futebol, basta você abrir aí a classificação no momento do Campeonato Brasileiro e comprovar o rendimento técnico da equipe do Bahia.
outra equipe, claro que não tem uma cobrança tão grande em termos de torcida, mas que a SAF, da mesma forma, vem obtendo um grande sucesso, é o Bragantino. Veja o rendimento técnico-tático da equipe do Bragantino e o que a SAF vem construindo. Inclusive, pelo que a gente já acompanhou nesta semana, um modelo de centro de treinamento que vem sendo construído. E claro que o Bragantino vem sim obtendo sucesso. Agora temos exemplos negativos. O Vasco não decolou até aqui, tanto é que o presidente eleito pelos sócios do Vasco, o Pedrinho, está tentando reverter, ou seja, cancelar o acordo com a SAF que administra o Vasco. Outro exemplo negativo, o Curitiba, aqui bem perto da gente. Eu que sou radicado em Curitiba, posso falar de cadeira. O Curitiba negociou as ações para os compradores, a SAF do Curitiba, que vem demonstrando total despreparo na área do futebol. A SAF do Curitiba assumiu no ano passado e o que aconteceu? O Curitiba foi rebaixado e o início do Curitiba, agora na Série B, não tem sido nada motivador para o seu torcedor. Muito pelo contrário, Curitiba, que no último final de semana, no último jogo pela Série B, perdeu em casa para a equipe do Sport, e o investimento na área de contratação feita pela SAF do Curitiba no futebol é superior ao Vasco. O Curitiba está em segundo lugar em termos de investimento das equipes que disputam a Série B, atrás apenas do Santos. No entanto, a parte do futebol tem sido um desastre. Ou seja, não adianta você adequar a equipe ao modelo de SAF se os administradores da SAF não têm o conhecimento necessário para montar uma equipe de futebol. Então deixo aqui uma alerta: não basta apenas transformar o clube em SAF, porque acima de tudo, clube é futebol e futebol tem paixão. Quando o time não consegue decolar no âmbito técnico e tático, aí a SAF passa a ser um grande desastre, Júnior. Tá legal, Fernando César, na sua primeira participação aqui dentro dessa nossa resenha da bola. E eu vou agora até Penedo, Alagoas, do sul do Brasil para o Nordeste. Robinson Lessa, quero me ouvir também a respeito da SAF, a sua opinião sobre essa situação da SAF no futebol brasileiro. Com os torcedores, parece que não tem ainda uma compreensão do papel da SAF, né? Antônio Manuel Góes deixou bem claro isso, que hoje os clubes que têm SAF têm um dono. Ponto final. O clube pode, o torcedor vai lá, pode fazer o seu protesto se achar que tudo não está indo bem, mas tem que ter essa consciência. Meu caro Robinson Lessa, um abraço, seja bem-vindo nessa sua primeira participação. Olá, Júnior. Olá, amigos internautas. Olá, fãs do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para falarmos sobre as coisas do desporto. E nesse primeiro bate-papo nosso, nós vamos abordar a questão da SAF no futebol brasileiro. A SAF que chegou como um instrumento que gerou muita expectativa no seio dos desportistas canarinhos, só que, equivocadamente, os mesmos esperavam que a vinda dessa estrutura gerasse super equipes, seleções que viessem a conquistar
vitórias e títulos por atacado. Na verdade, como empresa, eles visam lucro, ou lucros, né? E, diante disso, o investimento feito no futebol brasileiro foi em cima de jovens talentos, jovens e promissores talentos, visando projetarem esses garotos e aí, num outro momento, eles angariarem dividendos dessas apostas. Essa é a verdade nua e crua. Claro que para clubes especificamente Botafogo, Cruzeiro, Vasco, a vinda das SAFs foi algo bem oportuno e necessário, porque esses clubes estavam à beira da falência. Iriam fechar as portas mais cedo ou mais tarde, eu não tenho a menor dúvida. O volume de dívidas era algo monstruoso. E depois da chegada das SAFs, elas conseguiram sanear grande parte desses débitos, dessas dívidas. Mas o torcedor não quer saber da parte administrativa. O torcedor quer saber do futebol. E o torcedor visa única e exclusivamente as suas reações, os resultados. Independentemente de ser uma SAF, independentemente de ser uma equipe muito bem gerenciada e administrada, e independentemente de ser um clube com parcerias fortes. O torcedor não aceita um Flamengo, que é um clube bem gerenciado, acumulando reveses. Aliás, de uns tempos para cá, não aceitam resultados que não sejam títulos, torcedor flamenguista. O torcedor de grandes parcerias, da mesma forma, respondem da mesma forma, querem vitórias. E os torcedores de outras estruturas de SAF, como Cruzeiro, Vasco, Botafogo, não aceitam outra coisa que não seja o resultado positivo, 3 pontos e, consequentemente, a possibilidade de título. Então, o comportamento do torcedor brasileiro, independentemente de SAF ou não, é o mesmo. Querem vitórias, vitórias e vitórias. E aí, muitos não alcançam esse objetivo. Por conseguinte, vêm cobranças e até mesmo crises gerenciais, crises internas administrativas. Vamos que vamos, gente! Pois é, Robson, mas como eu disse antes, repito agora, né? Os clubes que têm SAF, que tem um grupo ou uma pessoa, como é o caso do Botafogo com o John Textor, ou a 777 no Vasco, o clube tem um dono agora. O torcedor vai chiar, como sempre chiou, ou chia quando é um clube que tem uma diretoria, tem uma direção, tem um presidente normal, enfim. Mas quem tem o poder, quem é dono da SAF do clube, é quem manda. Mas vamos agora para o nosso segundo assunto, o Gabigol. Começa contigo, Antônio Manuel Góes, mais uma vez, no Hotel Rio de Janeiro. Esse retorno do Gabigol após um efeito suspensivo. Tem um amigo meu aqui, estava comentando comigo, agora o Gabigol voltou, vai ajudar no processo dele, lá no julgamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, a situação pode até piorar. Mas quero lhe ouvir, Antônio Manuel Góes. Tem uma opinião formada para além das paixões do torcedor sobre o futebolista Gabriel Barbosa, o badalado Gabigol, artilheiro top de linha na extraordinária temporada do Flamengo em 2019, com a conquista do Brasileirão e da Libertadores, além de festejar o segundo lugar no Mundial de Clubes. Por seus méritos, Gabriel virou Gabigol, 115 gols marcados desde 2019 até agora. Ele também foi competente garçom, com 42 assistências, a maioria em retribuição às recebidas de Bruno Henrique, seu parceiro preferencial. Quanto ao salário médio de Gabigol, R$ 2 milhões,
entre carteira assinada e direitos de imagem, um dos maiores da América do Sul. Mas vamos ao outro lado na vida de um jogador de futebol profissional com esse acúmulo de sucessos e idolatria. Falamos de cartões punitivos recebidos por infringir as regras comportamentais que é obrigado a cumprir e não o fez. Paralelamente às virtudes aqui citadas, Gabigol também é líder em indisciplinas de toda a ordem, que lhe resultaram em 76 cartões amarelos e 9 vermelhos. Seus principais concorrentes, em linha decrescente, são todos, ironicamente, defensores. Alguns deles conhecidos pela truculência. Kahneman do Grêmio, Vitor Cuesta, ex-Botafogo, hoje no Bahia, Felipe Melo, ex-Palmeiras, ora no Fluminense, e Fagner, do Corinthians. 90% dos cartões de Gabigol decorreram de agressivas contestações verbais a decisões dos árbitros irrecorríveis, como determinam as regras básicas do futebol, criadas lá em 1863. Paparicado por milhões de crianças rubro-negras Brasil afora, tem se envolvido em polêmicas extracampo, na notória linha Neymar Júnior, de quem, por sinal, é declarado parça. Diferentemente de Zico, maior ídolo da história do Flamengo, além de outros agregados ao mesmíssimo patamar, Gabigol se acha acima do clube, com deletéria leniência do vice de futebol Marcos Braz, tido como seu predileto passador de pano. Na esteira de desagramentos em relação a normas contratuais, a cereja podre do bolo um ano atrás, quando incluído em exame intempestivo pela Comissão Nacional Antidoping, durante treinamento no Ninho do Urubu. Ao não atender de pronto a convocação dos delegados da comissão, Gabigol protelou a seu bel prazer a coleta de material, a que se submeteu horas depois, é verdade, mas com quebra de protocolos básicos, expressa má vontade e tentativa de desqualificar os responsáveis pelo procedimento. Suspenso por 2 anos, mas beneficiado em recente medida cautelar de efeito suspensivo, à espera do julgamento final na Suíça, Gabigol, depois de compulsória inatividade de 42 dias, retornou esta semana ao Ninho do Urubu, recebido como um incompreendido, sob promessa de doravante não mais cair em pecado mortal. A par de sua cachapante queda de rendimento técnico de 2023 para cá, Gabigol, pelo que se pode depreender, não consultaria as formulações táticas do treinador do Flamengo, Tite, haja vista sua recente e continuada permanência no banco como opção de ataque de menos utilidade no decorrer dos jogos. Agora sujeito à resiliência e redobrado empenho por espaço no time do Flamengo, em meio às incertezas de um efeito suspensivo que o mantém sub júdice, vinculado à gravíssima denúncia por tentativa de fraude em teste antidoping, Gabigol pode ver sua carreira tão festejada quanto controversa escapar impiedosamente pelo ralo, agravada pelas indisciplinas que lhe podem pesar negativamente no julgamento do mérito da demanda, ainda sem data marcada em instância superior. Concretamente, Gabriel Barbosa desmontou na esteira da fama e de pretensa intocabilidade os requisitos inerentes à idolatria conquistada sob a emoção de tantos e memoráveis gols. Também vejo por aí Antônio Manuel Góes. O Gabigol, eu sempre digo o seguinte: o maior ídolo do Flamengo é Arthur Antunes de Coimbra, que está muito, mas muito acima de qualquer outro jogador. Né? E tem vários outros, aquele time de 81, campeão do mundo. Nós temos grandes jogadores aí. O próprio Pet, você não vê um jogador... tem jogadores que são marrentos. Ser marrento é uma coisa. Agora, se achar superior, se achar maior que o clube, meu amigo, aí ele está viajando. O Gabigol tem uma história bonita no Flamengo, mas está colocando tudo a perder por posturas irresponsáveis e que tem o aval, tem, como você falou, né, o passa-pano aí do
do Marcos Braz, né? Enfim, do clube como um todo. Mas agora eu quero ouvir mais uma vez Fernando César a respeito dessa questão do Gabigol. Bem, Júnior, muito polêmica a situação do Gabigol com a punição sofrida por indisciplina quando os coletores do material da urina não conseguiram, em abril do ano passado, executar essa obrigação. Então, eu venho aqui exatamente não para defender o Gabigol. Não está em análise, na minha opinião, a sua condição técnica. É um grande jogador, sim, mas em termos de comportamento, nota 0. Pelo que ele fez, acabou comprometendo a equipe. O técnico agora ele vai jogar fruto dos advogados, um grande corpo de advogados que o Flamengo, que é o time que tem a melhor receita no cenário do futebol brasileiro, o Flamengo ele pode oferecer tudo para os seus atletas, alojamento, salários, melhores salários. Basta você ver o elenco. Salário do Gabigol está totalmente fora da realidade, muito acima da realidade, inclusive de grandes executivos que atuam em nosso país. Aí vem um ataque de estrelismo, uma falta de comportamento e o que é pior, Júnior, ridícula a situação que as TVs que fazem a sua programação esportiva demonstraram nesta semana, quando ele voltou a treinar e foi recebido, pasmem os senhores, pelos companheiros, pela diretoria e até pelo técnico Tite, que todos nós respeitamos como treinador de futebol, e de que maneira o Gabigol foi recebido nesse seu retorno, com palminhas, como se fosse a Madonna do futebol brasileiro. Pelo amor de Deus, nota 0 para o comportamento do Gabigol e nota 0 pela falta de hierarquia existente no Flamengo, onde os dirigentes apoiam, porque quando você recebe um profissional infrator sob aplauso, isso é falta de comando que, lamentavelmente, ficou constatado junto aos dirigentes do Flamengo, Júnior. Perfeito, concordo plenamente contigo, Fernando. Você foi perfeito nessa colocação que falta hierarquia no Flamengo. E não é de hoje, né? Já é de muito tempo com o Marcos Braz, o diretor de futebol, né? O homem forte do Flamengo, né? Porque o Marcos Braz, ele passa pano pro Gabigol, sempre passou. E outras atitudes erradas. Aquela cena foi patética, gente. Né? Foi patética. Eu nunca vi um Zico, era um outro momento, um Júnior, Leandro, Raul, aconteceu uma situação dessa, os holofotes, vou lá, todo mundo, que é isso, gente? Tá, o Gabigol não é maior, mas o Gabigol não chega nem, sabe, no calcanhar de nenhum jogador do Flamengo daquela geração, né? Muito menos de Zico, e ele é um funcionário do clube. Fazer o melhor dele é o que ele tem que fazer, não fazer essas ações absurdas, irresponsáveis, né? Mas o Robson, fechando com você, né, essa discussão, esses dois assuntos, quero ouvir também a respeito do Gabigol, o retorno dele, ainda que temporário. Estamos voltando aqui, amigos do Resenha da Bola, agora para abordar um outro tema, que foi a questão do Gabigol no que concerne ao efeito suspensivo conseguido pelo Flamengo. Gabigol que foi punido por 2 anos de suspensão, não por estar dopado, mas por ter atrapalhado a coleta do seu exame. Diante dessa realidade, o jogador foi a julgamento e pegou essa punição de 2 anos. O Flamengo entrou com recurso
logrou o êxito no primeiro momento com um efeito suspensivo. Agora, o que muita gente está equivocado é que o Gabigol não foi anistiado, não teve a pena extinta. Não. Foi um efeito suspensivo e agora ele vai ser julgado pela Corte Suprema do Esporte, o CAS. E é bom que todos estejam preparados porque é um novo julgamento e, como tal, o resultado pode ser completamente diferente desse primeiro. O Gabriel Batista pode ser inocentado? Pode, eu acho difícil, mas pode ser inocentado. Pode receber a mesma punição? Pode. E acrescente a isso uma terceira possibilidade: ser punido por um período ainda maior, pegar uma penalidade maior, em vez de 2, ele corre o risco de pegar 3 anos, por exemplo. Então, o risco é grande por se tratar de um outro julgamento. Não ficou comprovado doping, aliás, muito pelo contrário. Mas o comportamento indisciplinado do jogador em tentar atrapalhar, boicotar a coleta do exame foi algo que saltou aos olhos de todos. E eu não sei como isso vai ser recebido pelas autoridades da Corte Suprema do Esporte, que costumeiramente agem com eficácia e com rigor. Então, a situação do Gabigol é momentânea. É bom o torcedor rubro-negro ficar ciente disso. Tudo por conta do não profissionalismo do jogador. E se fosse um jogador profissional na acepção da palavra, não teria se portado daquela maneira. Por essas e outras é que quando foi para a Europa, não deu um chute a gol. Voltou com cabisbaixo, rabinho entre as pernas, moribundo, porque na Inter de Milão não fez absolutamente nada. No Benfica, que o futebol português é do segundo escalão na Europa, também não fez absolutamente nada por conta de comportamentos desse naipe. Falta muito profissionalismo no senhor Gabriel Batista. Então, é importante estar atento que a punição pode ser extinta, pode ser mantida, pode, mas também pode ser ampliada. Esse é o nosso ponto de vista a respeito dessa problemática envolvendo o artilheiro Gabigol. Muito obrigado, Júnior, muito obrigado, amigos que fazem o Resenha da Bola, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Aquele abraço, meu caro Robinson Lessa. E é por aí, né? Tem essas possibilidades que você levantou muito bem. Particularmente, eu acho que não vão pegar nada leve com o Gabigol. Não é com o Gabigol, qualquer jogador que comete atitudes semelhantes ao que o atacante do Flamengo proporcionou. Lamentável mesmo, um jogador com história no clube, com muitos gols decisivos, mas que ao mesmo tempo tem atitudes totalmente inaceitáveis, né? Absurdas, que não são dignas de um profissional na concepção exata da palavra. Mas essa nossa edição da Resenha da Bola vai ficando por aqui. Gente, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. 0800, não paga nada, você vai estar somando e muito aqui para a gente produzir sempre conteúdos pertinentes do mundo do futebol. A todos um abraço e até a próxima.